meus amados. E assim Ele nos salvou, meus amados. E assim Ele nos encontrou. Oh, glória! Louvado seja Deus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia. Pois nós estamos chegando, irmãos, no final do nosso estudo, hein? João, capítulo de número 21, irmãos. Chegamos ao final do nosso estudo, glória a Deus. João, capítulo 21. Vamos terminar hoje esta etapa, este grandioso ensino que Deus nos entregou. Oh, glória! Glória a Deus. João capítulo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura oficial para nós entrarmos no estudo. João capítulo 21, versículo 12. Somente o versículo 12, irmãos. Só o verso de número 12. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Graças a Deus. Podeis tomar assento, amados. Fiquem à vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu louvo a Deus pela confiança que foi colocada na minha pessoa, através da liderança da igreja, missionário Mateus, missionária Isabel. E nós já estamos aqui agora, neste último capítulo. Oh, glória! Foram várias terça-feiras. Eu sei que Deus falou muito conosco. O Espírito Santo se fez presente em nosso meio, nos guiando, nos dirigindo, nos encorajando, nos admoestando. E eu creio que isto vai continuar. Nós terminamos o capítulo 20. E o último capítulo de João, capítulo 21, versa sobre a terceira aparição do Senhor Jesus aos discípulos. Lição seguinte: nós estávamos vendo a primeira aparição de Cristo depois de ressurreto. Os irmãos são sabedores, se lembram que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. E depois Jesus vai aparecer aqui para os seus discípulos. E nós vamos acompanhar e estudar este último capítulo do Evangelho de Jesus segundo João. A cena muda agora de Jerusalém para as margens do mar da Galileia. E nós vemos aqui a aparição de Cristo, a ressurreição, a primeira aparição foi onde, irmãos? Foi em Jerusalém. Bem, agora aqui nós vamos ver essa aparição lá onde? As margens do mar da Galileia. Foi ali aquela região da Galileia onde Jesus começou seu ministério, onde Jesus ali fez seus milagres. Ali Jesus se manifestou a 7 discípulos que estavam pescando. Eles haviam voltado para a Galileia em obediência às palavras de Jesus, né? Nós nos lembramos disso. Jesus deu ordem a eles. Vamos ver, missionário? Vamos já ver. Jesus havia dado ordens a esses discípulos. E eles obedeceram a Deus. Mateus capítulo 26 e o verso 32. Veja só. A ordem, Mateus capítulo 26, versículo 32. Jesus havia dado uma ordem e eles obedeceram. Olha lá. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para... Está vendo que Jesus avisou a eles? Jesus avisa para eles. Depois que eu ressuscitar, é Jesus quem está falando. Eu vou atrás de vocês.
Aonde? Na Galileia. Glória a Deus. Provavelmente, eles estiveram esperando por Jesus há longo tempo, o que levou Pedro a decidir repentinamente: vou pescar. Eles estavam ansiosos, esperando a ressurreição, a vinda de Cristo. Meio que duvidosos, né, irmãos? Meio que com dúvida no coração. Mas Pedro, dado pela espera, Pedro diz uma palavra: eu vou pescar. Quer dizer, eu vou fazer aquilo que eu sei, estou acostumado a fazer. Eu vou pescar. Talvez uma dúvida o tivesse assaltado. Cristo não viesse mais ter com ele e os demais discípulos, aquilo que falamos. Talvez eles disseram: olha, chega, né? Já esperamos o bastante. Quer saber? Vamos voltar para a nossa vida de pescadores. Vamos voltar. Eles já, como que alguém já estivesse desistindo, não acreditando mais na ressurreição do Mestre. Ei, Jesus te fez uma promessa? Deixa eu ver quem tem promessa de Deus aqui dentro. Se Jesus te fez uma promessa, não desiste não. Não volta para as velhas práticas não. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E um dia Ele disse: eu vou para o meu Pai. Ele disse: eu vou para o meu Pai. Mas Ele disse também que ia voltar, meus amados. E aqui Pedro, irmãos, humano que é como nós somos, humanos, de carne e osso, né? Quem se lembra de Elias? Elias entrou dentro da caverna e falou: bom, vou ficar por aqui. Elias cansou, irmão. Desanimou. João Batista, irmão, certa feita, preso. João Batista estava preso. E ele ouviu falar que tinha um profeta fazendo milagres naquela região. O que ele fez? Ele convocou 2 discípulos, mesmo que ele estava na prisão, e falou: ó, faz um favor para mim, vai lá e vê se é Jesus mesmo que está lá, ou se nós devemos esperar outro. Olha só, irmãos, até João Batista, a dúvida entrou no coração dele. Nós estamos sujeitos a essas coisas acontecer conosco, irmãos. Quantas vezes nós estamos a cansar, até falhar no nosso trabalho? Mas uma coisa é certa: se Jesus prometeu, Ele voltará para cumprir a sua promessa. Oh, glória! Outros então decidiram segui-lo, mas a pesca foi improdutiva, um fracasso. Surge a luz da manhã, e com ela chega a luz do mundo. Quem era a luz do mundo, irmãos? Quem era, irmãos? Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha o que Jesus diz para eles. Jesus chama ele de filhos. Tendes alguma coisa para comer? Lançai a rede. Até aqui os discípulos não haviam percebido quem era o homem que lhes ordenara que lançasse nas suas redes para a banda direita do barco. Puxando as redes e as vendo cheias de peixe, o apóstolo amado disse a Pedro: é o Senhor. Irmãos, quem era o apóstolo amado? João. João era o apóstolo amado. Foi ele quem escreveu este evangelho, irmãos. João. E no finalzinho nós vamos entender isso, nós vamos ver. Então, quando Jesus aparece e pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Por quê? Porque Jesus viram que eles desanimaram, cansaram, jogaram a rede para pescar, mas não pegaram nada. Tentaram com a força do braço, tentaram com a própria opinião e não conseguiram nada. E Jesus já chega falando com eles: filhos. Jesus já chega acalmando o coração deles. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quando é o Senhor que fala contigo, você conhece a voz dele. Quando é Jesus que fala no teu coração, você sabe que é Ele que está falando. Você não vai se confundir com a voz do Mestre. Ela é única, ela é inconfundível. Louvado seja o nome dEle. Mas aqui, irmãos, olha, eles não conheceram quem estava falando. Mas quando Jesus, o homem disse, né, para eles era um homem. Diz: olha, quando o homem deu a ordem, joga do outro lado agora.
Você jogou de um lado, não pegou nada? Joga do outro lado. Eles jogaram, irmão. Quando puxou, a rede veio carregada de mais ou menos 150 peixes. 153 peixes, por aí mais ou menos. 157, mais ou menos por aí. Eles puxaram e muitos peixes vieram. Quando eles puxaram, recolheram as redes, eles entenderam que aquele homem era o Senhor. Por quê, irmãos? Porque a voz de Jesus tem poder. Quando Jesus fala, algo acontece. Quando Jesus fala, o milagre acontece. E ali aconteceu o milagre. Eles apanharam muitos peixes. Tal incidente revelou aos discípulos a realidade da ressurreição. Muitos falavam que as aparições de Cristo nada mais eram que visões dos discípulos. Quer dizer, as pessoas não acreditavam nos discípulos. Achavam que eles estavam vendo coisas. Irmãos, e é assim até hoje, viu? Até hoje é assim. Quantos não acreditam nos homens e nas mulheres de Deus? Quantos? Assim até hoje. Outros diziam que eram alucinações. No entanto, o Evangelho do Filho de Deus mostra que o Cristo ressuscitado não era visão, vulto ou alucinação. Jesus estava vivo e Jesus era real. Oh glória! E ele continua vivo até hoje, irmãos. Esta foi também provada quando Jesus comeu de parte um peixe e de um favo de mel diante deles. Olha lá, irmãos. Eles entenderam. Eu vou repetir. Esse foi também provada quando Jesus comeu de parte de um peixe e de um favo de mel diante deles. Vamos ver, missionário? Vamos voltar um livro aí, Lucas. Lucas capítulo 24. João narra a aparição de Cristo de uma forma. Lucas, o médico amado, vai narrar de outra forma. Olha lá. Lucas 24, versículo 41 a 43. Vamos um por um, né, para a gente entender. O primeiro, 41. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Quem disse isso, irmãos? Jesus. Lá em João ele falou: filhos, tendes alguma coisa para comer? Aqui é a mesma coisa, ó. Jesus faz a mesma pergunta, narrada agora por outro evangelista, um médico agora, Lucas. Vamos lá, 42, missionário. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um... Quem que apresentou isso? Os discípulos. Era o que eles tinham. E eles apresentaram. O que eles tinham, Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? E o que eles tinham, eles ofereceram a Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa nessa noite. Ainda que for pouco, se aquilo que você tiver, você entregar para Ele de coração, Ele recebe. E tenha certeza, Ele vai fazer bom uso daquilo que você oferecer para Ele. Oferece o que você tem. Mas eu tenho tão pouquinho, irmão Zé Luiz. Oferece a si mesmo o que você tem. Porque Ele vai receber de bom grado. Vai fazer muito bom uso. E vai te recompensar 100 vezes mais. Oh glória! 43. O que ele tomou e comeu diante... Jesus comeu com eles, irmão. Comeu diante deles. Para quê? Para matar a dúvida do coração deles. Jesus queria falar para eles: olha, meus filhos, sou eu. Não é um homem qualquer, não é um outro pescador como vocês. Sou eu. Eu não falei para vocês me esperar aqui? Estou aqui. Ei, Jesus falou para você: eu vou fazer. Espera. Ele vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele fará. Oh glória! Jesus venceu a morte. Ele vive para sempre. E Ele venceu a morte por mim e por você. Foi por isso que Ele venceu a morte. Oh glória! Para te dar vida, e vida com abundância.
após terem sido alimentados por Jesus. Olha a diferença, irmãos. Jesus pediu para ele e eles deram. Agora veja aqui o que o autor fala. Após terem sido alimentados por Jesus. Na verdade, quando você dá a ele, quem se alimenta é você. Oh, glória! Ele aproximou-se de Pedro e por 3 vezes fez-lhe uma pergunta similar. Ele que por 3 vezes negara Jesus, teria agora a ocasião de afirmar 3 vezes o seu amor pelo Mestre. Quem se lembra? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Simão, você me ama? A ponto de Pedro ficar nervoso, a ponto de Pedro ficar entristecido, envergonhado, porque Jesus sabia que ele ia negar Jesus 3 vezes. Jesus sabia que as palavras de Pedro não falavam mais alto que as atitudes de Pedro. Mas uma lição Deus nos mostra nesta noite. Não são as nossas palavras que provam nada a Deus, mas sim são as palavras dele que nos provam. E são as nossas atitudes que mostram o que nós somos diante dele. São os nossos gestos, é a nossa vida, é o nosso testemunho, que mostra que estamos com ele, vivemos com ele. Oh, glória! Olha, irmãos, aqui no capítulo 21, no versículo 15, João 21, 15, se você tiver com a tua Bíblia aberta, veja bem aí. João 21, último capítulo que nós estamos estudando, no verso 15, olha aí o que o missionário colocou aí, ó. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha lá, vamos ler ali, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. O primeiro nome de Pedro era Simão. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esse? Quer dizer, Pedro, você acha que você me ama mais do que eles? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Pedro afirmou para Jesus que amava ele mais do que os outros. Será, irmãos? Mas uma coisa é certa, Jesus escolheu a Pedro. João era aquele que era mais próximo, era chamado de discípulo amado, era o que ficava mais perto de Jesus. Mas Jesus chamou para ser o pastor, o líder, a Pedro. Ó, veja bem, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Esse amor, irmãos, é o amor ágape. Um amor constante, fiel, confiante, fervente e pleno. Não é um amor comum, não é um amor que o mundo dá, mas é um amor que não abandona, um amor que não confunde, um amor que não deixa, um amor que não se esfria, um amor que não se deixa para depois. A resposta de Pedro foi essa: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora, esse amor é um amor filial, uma afeição, amor cordial, filantrópico, um amor social. Pedro, Jesus pergunta para ele numa tonalidade, um tipo de amor, e ele responde no amor que ele tem, no outro tipo de amor. O amor que é humano, o amor que é social. Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Oh, glória! Segunda pergunta, irmãos, lá no verso 16, Jesus continua perguntando para ele. Vamos lá, missionário. Jesus continua, perguntou uma vez e ele respondeu. Agora Jesus pergunta de novo. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Agora ele não perguntou: você ama mais do que os outros? Não, simplesmente ele perguntou: amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ó Pedro, se você me ama mesmo, lidera as minhas ovelhas. Eu vou para o meu pai, toma conta do meu rebanho, toma conta daqueles que eu alcancei na cruz para o meu pai. Toma conta deles, Pedro. Veja, Simão, filho de Jonas, amas-me? É o outro amor, ágame. E a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
A mesma resposta, o amor filho. Jesus acrescenta, apacenta, quer dizer, pastoreia e atende às minhas ovelhas. Agora a terceira pergunta, lá no verso 17. Jesus pergunta mais uma vez. Agora essa terceira vez faz com que Pedro fique triste. Aí ele fica triste, irmãos. Ele se entristece. Porque ele fala, mas por quê? Ele perguntou de novo. Quer dizer, ele está dizendo, peraí, Jesus não acredita em mim. É o que ele dizia, Jesus, o Senhor me chamou, o Senhor me separou, o Senhor não acredita em mim? Vamos ver lá. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão fez o que, irmãos? Acredito eu, irmãos. A Bíblia está dizendo que ele se entristeceu. Eu acredito que ele também ficou nervoso. Porque Pedro era um homem nervoso. De dura personalidade. Eu acredito que ele ficou nervoso. Entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta minhas ovelhas, então. Veja que mais uma vez, irmãos, a resposta de Pedro, triste, né? Pedro triste, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, é o amor filho. Pedro continua respondendo a mesma coisa, e Jesus disse para ele, olha, alimenta, acrescenta, diz, alimenta, como se ele estivesse querendo dizer, alimenta então, Pedro, agora as minhas ovelhas. Alimenta que jeito? Com as minhas palavras, Pedro. Agora você vai pregar. E é isso que acontece, irmãos. Um pouco mais adiante, quando Pedro recebe o Espírito Santo, entende o seu chamado, entende a sua vocação pastoral, quando ele vai pregar, irmãos, almas e almas se rendem aos pés de Cristo. Por quê? Porque agora ele está preparado. Porque agora entendeu o seu chamado. No Novo Testamento, ágape é a palavra grega mais elevada para definir o amor, que vê algo de infinitamente precioso em seu objeto. É a expressão do amor de Deus pelo homem e do homem para com Deus, como também do homem para com o próximo. Esse amor, ágape. Agora o amor filho, né? O amor fileo é o termo grego empregado para indicar a afeição íntima, não é? E nós vemos essa espécie de amor também no Evangelho de João, mas agora no capítulo 11, nós vamos ver. No capítulo 11 de João. Vamos dar uma espiadinha. Capítulo 11 de João, verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu... Um amor social. É um amor que está definido aqui, irmão. Filho. É uma afeição íntima, particular. Aqui está falando de quem? De Lázaro. E Jesus amava Lázaro. Amava muito. Mas Lázaro morreu, irmãos. Lázaro estava doente já há dias. Mandaram chamar Lázaro. E ele faleceu. E uma das irmãs veio até Jesus e falou, se o senhor tivesse vindo logo, ele não tinha morrido. E Jesus fala para Maria, se você crê, eu não falei para você, se você crê, se você ia ver a glória de Deus, espera um pouco. Jesus chegou e fez o que, irmãos? Ressuscitou a Lázaro, o milagre aconteceu. Irmãos, algumas coisas acontecem para a glória de Deus. Não é para mim entender, não é para você entender. Tem coisa que é para você dar testemunho. É para a glória dele. É para você dizer, Jesus me curou, Jesus me limpou, Jesus me salvou, Jesus me resgatou. Mas esse amor era um amor íntimo. E Jesus, com sua compaixão e misericórdia, compadeceu a Pedro o ensejo de apagar da mente a sua tríplice negação, através de uma tríplice declaração do seu amor para com ele. Quer dizer,
Por 3 vezes Jesus negou. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Ô Pedro, você não estava com ele? Não, não estava não. Não conheço. Mas você se parece com ele? Não. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Agora, por 3 vezes, Jesus faz a pergunta para ele, para ver se ele consegue se reabilitar. Porque ele falou que aonde Jesus fosse, ele ia junto. Cadê ele? A Bíblia falou que ele seguia Jesus de longe. Quer dizer, eu sou crente, mas quando a boca aperta, casca fora. Foi isso que Pedro fez. Não é? O crente, quando a coisa aperta, ele faz o quê, irmão? Ele se aproxima mais de Jesus ainda. Ele não tem que ir para longe, seguir Jesus de longe, se afastar. Quando a coisa aperta, ele tem que chegar mais perto do homem. Não, não é do homem. É chegar mais perto de Jesus ainda. Mais perto. Mas Pedro foi para mais longe, irmãos. Quem que estava perto na hora do aperto? João. Por isso que ele é chamado de discípulo, o apóstolo amado. Como o amor implica em responsabilidades, Pedro, o pescador, passaria agora a pastor de ovelhas. Ia pastorear as ovelhas de Jesus. Olha que passo importante que deu Pedro, irmãos. De cuidar dos peixes, né? Agora ele vai cuidar das ovelhas que Jesus ganhou. Isso é uma coisa muito íntima, irmãos. É muito profundo. É um ministério lindo, doloroso, mas é um ministério lindo. E esse ministério vem do céu, não é o homem que dá. Quem dá esse ministério é o próprio Deus. Quem foi que colocou Pedro na liderança, irmãos? Quem foi? Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Hoje em dia a coisa está séria. Hoje em dia nós vemos aí pessoas sendo colocadas na liderança, irmãos, porque não tem ninguém. É porque está faltando joga qualquer um. Colocam pessoas sem chamado, sem vocação, pessoas despreparadas, irmãos. A pessoa vai sofrer. Sofre a pessoa que está sendo colocada. E sofre também a pessoa que colocou. Por quê? Porque não teve a direção de Deus. Não foi Jesus que pôs, foi o homem que pôs. E quando é o homem que põe, irmão, não vira nada, não dá nada, cai, tropeça, se machuca. Mas quando é Jesus que põe, irmãos, está colocado. E Jesus colocou Pedro, irmãos. Amém? Agora em João 21, 21. Vamos ver, missionário? João 21, 21. Estamos terminando, irmãos. Nós vemos Pedro interrogando a Jesus sobre o futuro de João. Isso aqui me chamou muita atenção. E eu vou até ver a hora, dá tempo. E eu quero dividir com os irmãos. Isso aqui me chamou muita atenção. E Deus já me deu uma mensagem em cima desse texto aqui, irmãos. Eu já preguei em cima desse texto aqui. Olha só. Olha o Pedro aí, irmãos. Olha o Pedrão. O Pedro não era fácil, irmãos. Era um discípulo de Jesus, que não era brincadeira Jesus pastorear. Porque é assim, quem é pastor sabe disso. Tem membros e membros, irmãos. Então Pedro era só Jesus para lidar com Pedro, né, irmãos? Os irmãos se lembram quando chegou o soldado para prender Jesus? O que ele fez? Tirou a espada da cintura e cortou a orelha. Como se Jesus precisasse de segurança, né, irmão? É como se Jesus precisasse de segurança, sendo ele o próprio Deus. Olha lá. João 21, 21. Vamos ver. Vendo Pedro a este, irmãos, que Pedro está falando, era João, tá bom? Era João. Pedro estava falando de João, apóstolo. João que escreveu este evangelho que nós estamos estudando há várias terças-feiras. Então, vendo Pedro, eu vou colocar nome para ficar fácil. E vendo Pedro a João, ele disse a Jesus: Senhor, e de João, e desse discípulo, o que será? Olha só, irmãos, que atrevimento do apóstolo Pedro. Jesus chamou ele para liderar, e ele já está querendo entrar onde ele não é chamado, irmão. Ele já está querendo entrar nas coisas que não pertencem para ele. Agora vamos no 22. Olha a resposta de Jesus para ele, irmão.
Olha que cajadado que Jesus dá nele agora. Pedro tomou uma cajadada. Antes dele ser pastor, irmão, ele precisou sentar no banco e tomar uma cajadada para aprender. Por isso que eu sempre digo, irmão, tem muitos que querem ensinar, mas não querem aprender. E para ensinar, tem que aprender primeiro. Como é que alguém pode ensinar o que não tem? Dar o que não tem? Muitos querem ensinar, mas nunca aprenderam. Como é que pode? Olha lá, olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Quer dizer, o que você tem a ver com isso, Pedro? Quem chamou ele foi você ou fui eu? O líder é você ou sou eu, Pedro? Quem vai morrer na cruz é você ou fui eu que morri lá, Pedro? Olha as perguntas, irmão. Se eu quero que ele fique aqui na terra, você vai pastorear a minha igreja, Pedro. E você vai morrer por ela. Porque Jesus fala para ele até como que ele ia morrer. Mas vamos ver aqui. Jesus profetizou para ele a morte dele. Ele falou para ele: ué, Pedro, você não falou que ia comigo até onde eu fosse? Então, Jesus profetiza a morte. Como é que ele ia morrer? E aí ele, curioso, perguntou: mas e João? O que vai ser dele? Como é que vai ser da vida dele? Por que ele faz essa pergunta? Porque João era assim, ó. João era íntimo de Jesus. E se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu, Pedro. Quer dizer, Pedro, fica em paz. Deixa que das coisas de Deus eu cuido. Me segue e o resto você deixa para mim. Porque, irmãos, nós vamos ver aqui que João, ele morreu de morte natural. A história diz que João foi o último apóstolo a partir. Morreu ancião de dias. Não foi crucificado. Há alguns que dizem, a Bíblia não fala isso. E o irmão Zé Luiz também não está afirmando não, viu, irmãos? Isso aqui é estudo. Há alguns que dizem que jogaram a João dentro do óleo fervente e ele não morreu. A Bíblia não está dizendo isso, são histórias aprofundadas de historiadores. Mas João foi o último apóstolo a morrer. Morreu de morte natural. E Pedro queria saber da vida dele. Será que na igreja do século 21 não tem isso também, irmãos? Às vezes, muitas das vezes, ao invés de nós se preocuparmos com a nossa salvação, com a nossa vida no altar, com a nossa vida com Deus, nós queremos olhar para o irmão do lado. Queremos olhar para o irmão, porque o irmão vem um dia, o outro não vem. Queremos olhar para a vida do pastor, para a vida do irmão. O irmão trabalha lá, mas não está aqui. Não, irmão, nós temos que olhar para Cristo. O que Jesus faz na vida dos irmãos não cabe a mim, não cabe a nós. Isso só cabe a Deus. O que importa para nós? O que importa para nós é o quê? É o que Jesus falou para Pedro. E o que você tem a ver com isso, Pedro? E o que te importa disso? Faz o seguinte, Pedro, me segue. Só faz isso. É o que nós devemos fazer. Olhar para o alvo. Olhar para Jesus. O nosso irmão do lado, nós ora por ele. Nós ora por ela. E o resto, nós deixa com Cristo. Amém? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Palavras essas que foram interpretadas pelos apóstolos de que João não morreria. Quer dizer, Jesus falou: se eu quiser que ele fique na terra até eu vir, e daí? E foi o que aconteceu, irmãos. Na verdade, João morreu de morte natural. Jesus tem caminhos diferentes para os seus discípulos. Importa sabermos do caminho que ele tem traçado para nós e procuramos andar nele, cumprindo sua vontade através do nosso viver. A forma que Jesus trata o irmão Deusdete, isto aí, irmãos, pertence ao irmão Deusdete e a Deus. Ao irmão Zé Luiz cabe orar pelo irmão Deusdete, pedir a Deus que tenha misericórdia, que ajude ele. Só, irmãos. Agora o irmão Zé Luiz ficar olhando para o irmão Deusdete e falando, não, isso não cabe. Isso só cabe a Deus, irmãos.
Deus tem um caminho traçado para cada um de nós. Para cada um de nós. Glória a Deus. Pedro, o pescador da Galileia, não hesitou em entender o chamado divino. Fez-se pastor das ovelhas de Cristo. E conforme a história, morreu por amor do Mestre. Segundo a tradição, foi crucificado. Por sentir-se indigno de morrer tal qual o Mestre amado, pediu que lhe pregasse na cruz, mas de cabeça para baixo. Ele entendeu que ele não era digno de padecer como o Mestre. Ele falou: quando vocês me crucificarem, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Agora Pedro entendeu o seu chamado. Agora Pedro se converteu de verdade, irmãos. Agora ele está convertido. O amor traz muitas obrigações, sacrifícios, mas também traz as recompensas divinas e sempre eternas. Olha, irmãos, os irmãos se lembram que nós falamos aqui na lição passada, em todas as lições, aproximadamente nós dizemos que João foi o único apóstolo que estava presente na crucificação de Cristo? Sim ou não? Os irmãos se lembram? E ele foi o último a partir dessa terra. Ninguém pôde cortar a cabeça dele. Ninguém pôde pregar ele numa cruz. Ele morreu de morte natural. Por que, irmãos? É mistério de Deus. Jesus quis assim, e assim foi feito. João 21, 25 agora. E nós encerramos por aqui. João 21, 25. Não é um exagero retórico, mas a franca confissão das suas limitações no registro de tudo o que fez Jesus. No mundo todo, não caberiam os volumes necessários para a narração de tudo quanto envolve o Verbo encarnado e a redenção por ele propiciada ao mais vil pecador. E era eu. Conforme o eterno propósito de Deus. Olha lá o que está escrito. Porém, João escreveu isso aí. Porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, tudo que nem ainda o mundo todo poderia conter, os livros que se escrevessem. Amém. Glória a Deus. Você veja que João disse que se ele fosse relatar tudo que ele viu, todos os milagres que ele viu, ia faltar espaço para os livros que iam ser escritos. Então, quando você vê na Bíblia os milagres que você conhece na Bíblia, não ache que é só isso. Tem muito mais que não foi relatado, que não foi escrito. Amém, meus irmãos? Nós estudamos aí o Evangelho de Jesus segundo João, irmãos. E nós pudemos ver, meus amados, que o Mestre, revelado através das páginas dos Evangelhos, possa iluminar nossas mentes e nossos corações, dirigindo-nos ao perfeito conhecimento da vontade de Deus em nós, para todo sempre. Esse grande ensinamento que nós recebemos da parte de Deus através do seu Espírito Santo, e outrora escrito pelo apóstolo São João, possa invadir a nossa mente e nosso coração, assim como o Verbo divino, ele encarnou no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, veio à terra, teve fome, teve sede, ele foi abandonado. Os irmãos se lembram quando ele convidou os discípulos para orar com ele? Ninguém foi, irmãos. Não teve um para orar com ele um minuto. Pense bem, quando você chegar na igreja, dobra o teu joelho. Se você não pode dobrar o teu joelho, se assente. Mas não deixe de orar. Ele está te esperando aqui. Ele está aqui te esperando. Não pense que você chega e vai invocá-lo
Porque aqui quem manda é ele é o pastor, ele está aqui te esperando. Então quando você chegar, fale com ele. Ele sentiu o abandono, ele foi abandonado pelos discípulos. Ele disse, olha, vocês não podem orar comigo nem um pouquinho? A Bíblia diz que ele chorou. Ele ficou angustiado. Suava gotas de sangue, abandonado pelos seus. E quando ele voltou da oração, os discípulos estavam todos dormindo, porque não puderam acompanhar o mestre, não puderam orar com ele nem uma hora, nem uma horinha sequer. Então quando você tiver a oportunidade de estar no templo, quando você tiver a oportunidade na tua casa, ore. Ele precisa de você. Ele precisa da tua companhia. Ele quer entrar na tua casa e quer orar com você. O Apocalipse diz, eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Então quando você chegar no templo, ore. Se você quiser conversar com o irmão, espere terminar o culto. Fale com Deus. Vai ser de muito mais valia, importância, você falar com Deus do que você falar com o teu irmão de lado. Fale com ele. Ele está ansioso para falar com você, para ouvir a tua voz. Você sabia que Jesus gosta da tua voz? Sabia que Jesus conhece a tua voz? Ninguém pode falar por você. Ninguém pode falar por você. Jesus conhece a tua voz. É a tua voz que ele gosta de ouvir. O pastor Mateus, ele intercede por você como pastor da igreja. O pastor Zé Luiz também dobra o joelho e ora por você. Intercede por você. Mas isso é por vocação e por chamado. Mas a voz que Jesus gosta de ouvir é a tua. É essa aí que ele gosta. Amados, eu quero nesse instante agradecer a confiança. Uma vez mais eu quero agradecer a confiança do meu pastor, na minha pessoa, de entregar, irmãos, a amada igreja. A amada igreja, irmãos, é a noiva de Cristo. Será que alguém entrega a sua noiva para alguém? Não. Jesus entregou a sua noiva na mão do seu servo, o pastor missionário, o pastor Mateus. E o pastor Mateus, ele confiou ao irmão Zé Luiz para que estejasse aqui no culto de ensino, podendo alimentar a noiva por alguns instantes. Eu quero glorificar a Deus por essa confiança. Agradeço de coração. Eu sei que eu não merecia isso. Eu sei que não. Eu sei que tudo isso é pela misericórdia de Deus. Que Ele continue crescendo, irmãos, dentro de mim. E eu continue diminuindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até eu sumir diante dEle. Amado, vamos se colocar de pé, se você pode, por um instante. Nós terminamos um ensino muito importante. E nós vemos lá no capítulo 3 que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Ele não negociou, Ele entregou para que Ele fosse morto na cruz. Para que você pudesse entrar aqui, ó, dobrar o seu joelho, sentado de pé, levantar a mão e dizer assim: olha, Pai, eu estou aqui, mas é no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu estou aqui. Então se você pode fazer isso nesta noite, faça agora. Diga para Ele: Pai, estou aqui. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, por intermédio de teu Filho amado Jesus, eu estou aqui, Pai, para comer e beber da tua palavra, dos teus ensinamentos. Deus Santo, nós te glorificamos nesta noite. Oh meu Deus. Pai, nós sabemos que o altar é teu. E nós somos meros mortais, meu Senhor. Meu Deus, na condição de pó, de cinza, de barro, eu desço agora, meu Deus, aos pedregais da humilhação, aos pés da cruz do Calvário, e reconhecendo a nossa condição de homens, Senhor, de pecadores, nós queremos exaltar o Teu nome
pelo sacrifício, meu Deus, da cruz do Calvário, onde nós recebemos a vida eterna, meu Deus, mas pela cruz, pelo sacrifício que fizeste por nós, estando ainda nós mortos no pecado, meu Senhor, Tu nos amaste primeiro e nos deste a condição de sermos chamados filhos de Deus. E agora, como filhos, meu Senhor, nós queremos com a nossa voz de seres humanos, de meros mortais, dizer: estamos aqui, Pai. Pai, estamos aqui para render glórias ao Teu santo nome e para apresentar diante do Senhor as nossas famílias, as nossas causas. Nós entregamos ao Senhor agora, meu Deus. Ó Deus, as causas impossíveis, os pedidos que com lágrima nos olhos fazemos, Senhor, e para os homens é impossível, nós entregamos ao Senhor, porque para Ti não há impossíveis, Senhor. Tu és o dono da vida, Tu és o dono de tudo. Nós queremos entregar esta amada igreja em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, aqui está a Tua noiva. Bem sabemos que faltam membros dela, Senhor, mas espiritualmente nós estamos ligados, meu Deus. Então, nós Te pedimos agora, com as Tuas mãos estendidas, abençoa a Tua noiva nesta noite, Senhor. Abençoa dos altos céus, abençoe a Tua noiva com o Teu amor, com a Tua graça. Nos prepara para este grande encontro, meu Deus, que nós estamos vivendo a eminência. Nós estamos na eminência desse grande encontro contigo, Pai. Então, nos prepara, Senhor. Nos prepara para este grande encontro contigo nos ares. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Pai, ainda na Tua presença, Senhor, nós estudamos pela Tua palavra que no lado mais alto da cruz tinha lá, meu Deus, uma coroa de espinho. E acima daquela coroa de espinho que estava na cabeça do nosso mestre, estava escrito lá: Senhor, ao Rei dos Judeus. Tu és o nosso Rei. E é, meu Deus, sobre esta inscrição, esta nomenclatura, de que Tu és o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós queremos aplaudi-Lo agora, Senhor. Nós aplaudimos o Teu nome agora. Nós Te aplaudimos agora, Senhor. Aí onde você está, meu irmão, minha irmã, onde você está, aplauda Jesus, meus amados. Aplauda. Aplauda Jesus com tudo que você tem, com tudo que você tem. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, porque a Ele toda honra e toda glória. Tu sabes, meu Deus, que se nós ficássemos aplaudindo aqui o ano inteiro, toda a nossa vida, ainda não seria, meu Deus, o suficiente. Mas nós entregamos tudo que temos, nós apresentamos tudo que somos, nós entregamos a nossa vida nessa noite, Senhor. Continue nos ajudando. Nós sabemos que a hora não é essa, papai, não chegou ainda a hora, mas até chegar aquele grande dia, segura as nossas mãos, Senhor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude a chegar até aquele grande momento, é o que nós Te pedimos. E já Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. E graças a Deus. Podeis tomar assento, meus amados. Que Deus vos abençoe. Quero agradecer a minha oportunidade, meus irmãos, mais uma vez. No nome de Jesus. Pelo sangue, somos
Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Graças a Deus, glórias a Deus. Como é bom aprender da palavra do Senhor. Foi aí 11 terças-feiras, aprendendo, sendo instruído, corrigido, ademoestado, através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. E por isso nós rendemos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração por tudo que Ele tem feito e há de fazer cada dia mais, em nome de Jesus. Querendo o Senhor, quinta-feira estaremos reunidos em mais um culto de curas e libertação, orando ao Senhor a favor dos enfermos, dos doentes, para que o Senhor Ele possa trabalhar. Domingo, ceia do Senhor Jesus, estaremos reunidos em mais uma santa ceia, para juntos participarmos do corpo do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus para retornarmos aos nossos lares nesta noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Meu Deus, pela palavra que aqui foi ministrada, o ensino, meu Pai, que durante essas terça-feira aqui fomos, meu Deus, sendo instruído, corrigido e ademoestado pela tua palavra, porque como servos do Senhor, nossos corações estão abertos, meu Deus, para aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, pela vida dos teus filhos, dos teus servos, pela vida do pastor José Luiz, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa capacitar cada dia o teu filho com sabedoria e entendimento da tua palavra. Abençoa o retorno aos nossos lares, meu Pai, e que na noite de quinta-feira possamos estar todos juntos para servir, meu Deus, clamar e bendizer ao Senhor. Fica conosco, meu Pai, e nos dê a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém.